Todo profissional da área fiscal que se preze, seja ele iniciante ou não, precisa gerenciar muito bem as suas obrigações fiscais. E para isso, é fundamental ter uma planilha de controle de obrigações fiscais iguais ou equivalente a essa que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir como gerenciar de forma efetiva as suas obrigações fiscais e como usar o Excel VBA a seu favor nesta tarefa. Bem-vindos, futuros fiscais programadores, Leonardo Lucena falando aqui, e no vídeo de hoje vamos aprender a gerenciar melhor nossas obrigações fiscais usando uma planilha em Excel e ainda vamos usar o Excel VBA como nosso aliado nesta tarefa. Mas antes, eu quero te mostrar algo que me chamou muito a atenção recentemente lá no LinkedIn. Veja esse anúncio de vaga para a área fiscal e repare o que estão colocando como diferencial para a vaga. Algumas empresas já estão pedindo como diferencial o conhecimento em Excel VBA por saberem o poder que há neste recurso. E isso me chamou a atenção porque até alguns anos atrás, o máximo que era pedido como diferencial referente ao Excel era o nível intermediário ou o nível avançado. E sequer era mencionado conhecimentos em Excel VBA. E é por isso que o objetivo deste canal é transformar você em um fiscal programador, para que você possa ter a oportunidade de participar de qualquer vaga de emprego se destacando como fiscal programador. Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa e já aprender alguns códigos de programação em Excel VBA aqui neste vídeo. Seguindo aqui então com a aula deste vídeo, já estou aqui na tela do meu computador, nós vamos começar a colocar a mão na massa e já escrever alguns códigos em Excel VBA para que você vá se tornando um fiscal programador. Mas antes, se você é o tipo de profissional que gosta de usar o Excel a favor do seu dia a dia para otimizar as suas rotinas ou até mesmo assegurar as suas rotinas, os seus cálculos, fazer conciliações, você entende que o Excel realmente é um grande aliado no seu dia a dia, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma videoaula aqui deste canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo com outros profissionais da área fiscal e tributária para que você possa ajudar aqui este projeto junto comigo, tá bom? E se esse conteúdo já está sendo relevante para você, não esquece também de dar o seu like aqui no vídeo. E agora sim, vamos seguir para o passo a passo, vamos colocar a mão na massa, vamos criar os códigos e já fazer acontecer o seu primeiro programa aí em Excel. Vamos lá, primeiramente nós precisamos aqui realizar alguns procedimentos para que você possa escrever os códigos em VBA dentro do Excel. E o primeiro deles é, eu preciso transformar esta pasta de trabalho do Excel, que é esta planilha aqui, tá? Quando o Excel está fechado, ele se chama pasta de trabalho do Excel. Eu preciso transformar ele em um Excel que me possibilite escrever códigos em VBA dentro dele. Então eu preciso trocar a extensão do arquivo. Veja que o meu arquivo aqui, ó, é .xlsx. Esse tipo de extensão do arquivo do Excel não me permite criar códigos em Excel VBA. Então o que eu vou fazer? Faça aí também. Vou abrir este arquivo, que é a minha planilha de controle de obrigações acessórias. Planilha aberta. Repare que realmente é uma planilha de controle de obrigações acessórias. É uma planilha que eu uso aqui no meu dia a dia, onde eu separo por obrigação, veja só, ICMS, PIS/COFINS, GIA, SPET fiscal, EFD contribuições e poderia ter outras abas aqui separando as minhas obrigações, tá bom? Então, eu oriento que você, profissional da área fiscal, tenha a sua própria planilha de controle de obrigações fiscais. Isso vai fazer com que você gerencie melhor as suas obrigações fiscais, assim como eu faço aqui, tá bom? E nesta aula aqui eu vou te ensinar a usar o Excel VBA a seu favor para melhorar ainda mais esse seu controle. Como que eu controlo aqui as minhas obrigações? Além de separar por aba, eu gosto de colocar o nome da empresa aqui na primeira coluna, o dia na qual vai vencer, veja que eu coloquei aqui um texto, dia, espaço, e eu coloquei o número, né, a qual é o dia que se refere, no caso, por exemplo, a primeira empresa aqui da linha 2 vence no dia 20. Ao lado, eu gosto de colocar a expressão se prorroga ou se antecipa. E ao lado também eu coloco a base legal a que se refere este dia de vencimento. Eu gosto de colocar este nível de detalhe nessa planilha de controle. Você não precisa necessariamente fazer esse nível de detalhe, mas eu aconselho que você faça. Quanto mais detalhes você tiver em suas obrigações fiscais, melhor será para você, melhor será o seu gerenciamento, tá bom? Então vamos lá, cria aí uma planilha de controle no qual tenha essas opções.
Se você quiser, eu vou deixar aqui abaixo essa planilha em branco para que você possa usar na prática, porque a minha intenção é que você pratique tudo que eu vou colocar e vou ensinar aqui para você. Até porque, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, para facilitar, para que você possa acompanhar esta aula na prática, vai ter um link aqui na descrição para você baixar esta planilha em branco, para que você possa pegar esta mesma planilha e realizar todo o passo a passo que eu vou te passar aqui neste vídeo. Vamos lá então? Eu preciso transformar esta planilha em uma planilha compatível com códigos de Excel VBA. Vou transformar ela em uma macro. Como que eu faço isso? Após a planilha estar aberta, eu vou salvar como. Clicando aqui em arquivo, salvar como. Eu vou colocar na mesma pasta na qual ela já está, obrigações fiscais aqui no meu caso. E vou mudar aqui, ó, o tipo, tá vendo? Ó, tipo tá como pasta de trabalho do Excel. Eu vou mudar para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Veja que o final aqui, ó, a extensão final desse arquivo, agora ficou .xlsm, ou seja, é um arquivo preparado para macro. E vou salvar. Ok? Perfeito, já está preparada para macro. E agora eu vou realizar um outro procedimento para que o Excel, quando eu comece a escrever os códigos em VBA, ele sempre me peça para colocar obrigatoriamente as variáveis. Como que nós fazemos isso? Vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui em cima, na parte de menu do Excel, a aba Desenvolvedor, porque agora você vai ser um desenvolvedor de programas inteligentes em Excel, tá bom? Caso não apareça esta aba aí para você, é simples. Então, por exemplo, clica aqui no inserir ou no layout, tanto faz, em qualquer lugar. Aqui no meio do menu, em qualquer lugar, clica com o botão direito. Vou clicar aqui, botão direito, e eu vou personalizar a faixa de opções. Personalizar a faixa de opções. Vou clicar. No seu caso aí, caso lá em cima não esteja aparecendo a parte da aba de desenvolvedor, no seu caso aqui, ó, vai estar desmarcado esta opção de desenvolvedor. Basta você então marcar. Provavelmente vai estar assim, ó, desmarcado. Então basta você marcar. Marcou, clicou em OK. Agora sim vai aparecer para você a opção de desenvolvedor. Chegamos até aqui? Chegamos. Vamos clicar então em Visual Basic para abrir a tela do Visual Basic do Excel, onde nós vamos criar os nossos códigos em VBA. E já vou te ensinar até um atalho aqui. Geralmente eu não uso esta opção de desenvolvedor. Geralmente eu já vou direto usando o atalho. Qual é o atalho para já ir direto para o Visual Basic do Excel? O atalho é Alt F11. Então vamos lá, Alt F11. Veja, já vou direto. Então acostume-se a usar o Alt F11 daqui por diante. É mais fácil para você acessar essa tela, tá bom? Acessamos a tela do Visual Basic. Vamos aqui em cima em Ferramentas, Opções. E eu vou marcar aqui, ó, esta opção, requerer declaração de variável. Marca aí caso esteja desmarcado. Requerer declaração de variável, tá bom? E ao longo da aula você vai entender o que é uma variável e por que nós tivemos que marcar esta opção. Marquei a opção, vou clicar em OK, vou fechar esta parte do Visual Basic, vou salvar a planilha e vou fechar. Veja que aqui agora eu tenho duas, que é exatamente a mesma planilha, só que uma está preparada para receber códigos em VBA, que é esta que é o final M de macro, e a outra não está. No caso aqui eu vou deletar a outra, eu quero só trabalhar com uma, só me interessa agora trabalhar com aquela que está habilitada para a macro, tá bom? Feito isso, vou abrir novamente a planilha. Uma vez a planilha aberta, vou digitar o atalho para acessar o Visual Basic, Alt F11, vamos lá, Alt F11. Acessei o Visual Basic e vou começar a escrever o código que eu quero colocar nesta planilha para me ajudar a gerenciar as minhas obrigações acessórias, tá bom? Repare que aqui em cima nós temos uma expressão que já veio automática quando eu cliquei duas vezes aqui na planilha que eu quero criar o código, que no caso aqui eu vou criar o código dentro da planilha ICMS normal, tá bom? Uma outra forma também de acessar esta parte aqui do Excel é a seguinte, ó, vou fechar aqui, botão direito aqui embaixo, ó, na planilha que eu quero colocar o código, poderia ser em qualquer planilha, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou criar este código na planilha de ICMS normal. Botão direito do mouse
exibir código, eu vou parar no mesmo lugar. Então veja que tem várias formas de chegar ao mesmo lugar, tá bom? E repare que automaticamente ele colocou essa expressão aqui em cima, ó, option explicit. O que significa isso? Significa que eu obrigatoriamente vou ter que explicitar todas as variáveis que eu vou digitar nesse código. Por isso que eu falei para você marcar lá em cima, requerer variáveis. Por isso, ele agora vai, sempre que você for digitar um novo código, ele vai sempre colocar automaticamente aquela expressão ali. Significa que, obrigatoriamente, eu preciso declarar qualquer variável. E ao longo da aula você vai entender o que é uma variável. Vamos lá então, vamos começar a escrever o nosso código que vai nos auxiliar aqui no gerenciamento dessas datas. E a finalidade dele é me ajudar através de cores. Eu vou dizer quando é que eu quero que ele pinte a célula com a cor verde, quando é que eu quero que ele pinte a célula com a cor amarela e quando é que eu quero que ele pinte a célula com a cor vermelha, através desses códigos. Esse código só vai servir para isso? Não. A inteligência desse código que você vai aprender aqui comigo agora vai servir para N coisas. Só que você tem que adaptar esse código para a sua necessidade. Então você vai escrever exatamente o passo a passo que eu vou te demonstrar aqui e ao final você vai às vezes descobrir que você poderia adaptar este código para uma outra finalidade. Em vez de pintar, poderia colocar algum texto, colocar alguma observação e assim sucessivamente. Mas vamos primeiro aprender como pintar a célula usando esse código e depois você abre a sua mente para tentar adaptar esse código para outras necessidades suas. Caso você não saiba adaptar, coloca aqui nos comentários, pô Léo, eu acho que esse código vai servir para mim numa situação XYZ. Aí você explica para mim qual é a situação que eu tento aqui criar um novo vídeo especificamente para criar um código para a sua necessidade. E aí dessa forma você me traz aqui necessidades do seu dia a dia e eu vou criando conteúdos de acordo com a sua necessidade. Combinado? Vamos lá, toda macro que nós vamos criar, ela tem o começo e tem o fim, onde ela começa e onde ela termina literalmente. E dentro dela eu escrevo o código que eu quero que ele execute para mim, certo? No caso aqui, nós vamos criar uma macro específica para funcionar em uma aba, em uma das planilhas do Excel, que no caso aqui é a planilha ICMS normal. Para fazer isso, em vez de eu digitar que o comum seria public sub, eu não vou digitar dessa forma. Por quê? Porque public sub ela ia funcionar em qualquer parte do Excel e eu quero que ela funcione apenas para esta planilha que eu vou gerenciar este código, que eu vou gerenciar essas obrigações, tá bom? Como que eu faço isso? Eu estou aqui na planilha, lembrando que eu cheguei até aqui através do botão direito em cima da planilha, exibir código, e aqui eu vou usar esta opção aqui em cima, tá vendo que ela estava como geral? Eu não quero criar uma macro geral, eu quero criar uma macro específica para uma planilha. E como se chama a planilha dentro do Excel, dentro do VBA? Worksheet. Então eu vou criar uma macro que vai funcionar para uma worksheet, que é uma planilha. Que planilha é essa? ICMS normal, tá bom? Aí você viu que ele trouxe aqui uma opção automaticamente. Essa opção não serve para mim. Por quê? Ele vai funcionar através do Selection Change, ou seja, toda vez que eu mudar a seleção daquela planilha. Não quero que ele faça isso. Eu quero que ele use para mim esta opção aqui, ó, aqui em cima, Change. Toda vez que eu mudar alguma informação numa célula, ele vai trazer para mim a execução dessa macro que nós vamos escrever aqui. Então, eu não quero o Selection Change. Apaga o Selection Change e vem aqui na opção, aqui ao lado, e vou selecionar Change. Já está selecionado, ele já montou o início, olha aqui, ó, esse é o início, esse é o fim. Então, aqui dentro nós vamos escrever todos os códigos que queremos que execute para esta planilha. Todo o nosso programa que seja executado para esta planilha ICMS normal, tá bom? Então, o que isso significa? Significa que todo o código que nós vamos escrever aqui só vai funcionar para esta planilha aqui, ó, ICMS normal. Só vai funcionar aqui dentro. Ah, mas Léo, eu queria aplicar para as demais planilhas. É simples. No final eu vou te explicar como você faz isso. Basicamente é Ctrl+C, Ctrl+V. Uma vez que o código aqui já estiver todo escrito, você vai copiar e vai colar nas planilhas que você deseja usar, tá bom? Mas vamos começar então a escrever o nosso código. Eu gosto de sempre começar o código colocando aqui alguns parâmetros que vai ajudar na velocidade. Eu vou colocar aqui alguns parâmetros que vai ajudar na velocidade do processamento das informações pelo programa. Então, nós já vamos aqui escrever application. O que é application? Application nada mais é que a aplicação do Excel. Application screen
Updating. Então escreve aí, Application Screen Updating. Para você não ter que ficar escrevendo tudo letra por letra, vou te dar aqui alguns macetes. Então, por exemplo, Application, eu sei que é app. Se eu escrever app, segurar o Ctrl e apertar o espaço do teclado, olha o que ele faz. Ele já me apresenta algumas opções relacionadas àquele início da palavra. Eu quero usar o Application, tá aqui. Selecionei o Application com a seta para baixo e apertei Tab. Ele selecionou para mim. Se eu der ponto, ele já abre outras opções para mim. Eu sei que eu quero a opção que começa com Screen. Então, Screen, olha lá, Screen Updating. E dou um Tab, ele já vai selecionar para mim. Então, não preciso ficar digitando letra por letra, tá bom? Faça isso aí também, pratique. E ao final, eu vou clicar igual. Ou seja, essa opção, este código, ele tem duas opções de execução. Falso ou true. Ou ele vai executar como sendo falso, ou ele vai executar como sendo true, verdadeiro. E o que esse código faz para nós? Qual é o benefício dele? Ele vai evitar que a tela do Excel fique tremendo, que ele mostre para nós tudo que está sendo executado. Porque isso toma tempo. Então, sempre que eu escrever um código em VBA, eu vou pedir para ele não mostrar para mim tudo que ele está fazendo durante a execução do código, porque isso toma muito tempo do processamento, ok? Então, eu sempre vou pedir para ele não mostrar. E para não mostrar, é só clicar falso. Ou seja, não vai me mostrar o que ele está fazendo durante a execução do processo. Não me mostra, ok? E o próximo é o Application também, ó, app, Ctrl espaço, Application, ponto, display, display alerts. Display alerts igual a falso. O que isso significa? Significa que os alertas que poderiam ocorrer durante o processamento não serão mostrados. Eu não preciso que ele me mostre, porque se ele me mostrar, ele vai travar o meu processamento. Eu não quero que ele trave, não precisa me mostrar nada. Então, primeiro, ele vai não me mostrar o que está sendo executado durante o processo e depois ele também não vai me mostrar nenhum alerta que possa aparecer durante o processo. Isso vai fazer com que a execução do código funcione de forma mais rápida, certo? E agora eu vou colocar um parâmetro limitador para o código funcionar na minha planilha. Ou seja, o código só vai funcionar numa área limite desta planilha. Qual é a área limite? Eu quero que esse código funcione apenas dentro das células onde eu deveria colocar ali a data na qual eu lancei aquela informação. E qual é esse limite? Ó, eu começo a colocar datas aqui, ó, na coluna E, linha 2, eu tenho aqui, ó, todas as empresas até aqui a linha 13, e eu tenho 12 colunas ali para trás. Tenho 12 colunas ali para trás, que vai até a coluna P, ou seja, o ano todo. Eu vou colocar as datas nas quais eu estou entregando cada obrigação aqui referente a janeiro até dezembro. Então eu quero que ele funcione neste limite, nesta área de espaço apenas. Como que eu faço isso? Vamos lá, começar a escrever então essa área limite. Alt F11, voltei para lá. Se, if, tá? Eu vou às vezes falar em português e vou traduzir para o inglês, porque o código VBA ele funciona todo em inglês. Então, if significa se o target. O que é target? Aqui em cima, quando eu... Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui em cima, quando você selecionou lá a opção change, ele já deu alguns parâmetros. Aqui dentro, um dos parâmetros seria o target. Vai funcionar como o target, vai funcionar como uma range. O que é range para o VBA? Range nada mais é, simplesmente falando, que uma célula. Uma range é uma célula. Então, por exemplo, E2, coluna E, linha 2, E2 é uma range. O E3 também. Então, range é uma célula de forma simples de se falar, tá bom? Então, vamos lá. Range é uma target. Então, o target aqui vai funcionar como se fosse uma célula. Ele vai ter atribuições de uma célula, certo? Então, se a célula, que é meu target, se a célula, target, certo? For da coluna, coluna. Se a célula for da coluna, aí eu vou verificar em qual coluna eu estou. Olha lá, coluna E. A coluna E, ela é, para o VBA, a coluna 5. Como que eu sei? O VBA ele não trabalha como coluna E, coluna C, não pelo menos como se fosse uma range. Ele vai trabalhar com números. Coluna 1, 2, 3, 4. Então, como que eu vejo isso? A coluna A é a coluna 1 para ele. A coluna B é a coluna 2. Então, a coluna E é 1,
2, 3, 4, 5. É a coluna 5 para ele. Então, se target.column for igual ou maior, lembrando que eu tenho um espaço, então eu quero que ele trabalhe a partir da coluna 5 até, então é maior ou igual a 5, e o mesmo target, a mesma célula estiver, target, estiver entre a coluna, column, igual ou menor, agora vamos ver qual é essa coluna, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos lá, 14, 15, 16. Então, se for maior, se for igual ou menor, na verdade, 16. Then, então, faça alguma coisa. Então, end if. Estou limitando o espaço aonde este programa vai executar o código. Estou limitando o espaço. Então vamos lá. Se o target, que é a minha célula, column.column, ou seja, a coluna da minha célula, for igual ou maior que 5 e, de novo, a minha célula, meu target, a coluna dele, for menor ou igual a 16, faça alguma coisa, que é o then. Então, then, então, faça alguma coisa. E esse end if é o fim deste parâmetro. Estou colocando aqui um parâmetro. Então, o parâmetro começa com if, certo? E termina com end if, ok? E dentro deste parâmetro, eu vou escrever, então, aquilo que eu quero que ele faça. Porém, eu só coloquei até então o limite de colunas. Eu preciso também colocar o limite de linhas, certo? Como que eu faço isso? Além de o código só ter que funcionar da coluna E até a coluna P, que para ele é a coluna 5 até 16, eu quero que ele funcione apenas da linha 2 até a linha 13, que é onde eu tenho informações. Como que eu faço isso? Exatamente, eu escrevo o mesmo código, só que eu mudo alguns parâmetros. Vamos lá. Então, dentro deste código, eu vou colocar outro parâmetro. Então, é um parâmetro dentro de outro. O que eu fiz? Eu copiei aqui o início do parâmetro, do primeiro parâmetro que eu escrevi e vou colar aqui embaixo. E aí eu vou mudar, na onde está escrito coluna, né, que é column, eu vou mudar para row, ou seja, a linha, que é em inglês, certo? Então agora, se a minha row, que é a linha deste target, que é a linha da minha célula, for igual ou maior que 2, lembra lá? 2, ó, voltando aqui, ó, linha 2. Eu quero que ele funcione da linha 2 até a linha 13. Então, se o target for igual ou maior que 2 e o mesmo target, a minha mesma célula, estiver entre a linha row, ser igual ou menor que 13, aí ele vai executar alguma coisa. Então, end if, fim do parâmetro. Opa, volta aqui, não apaga não. Pronto. Então eu tenho dois parâmetros, um dentro do outro, e isso para limitar aonde eu quero que ele funcione, aonde eu quero que ele execute o código. E o detalhe importante que eu quero te falar aqui agora é esse espaçamento que eu estou colocando aqui no código. Ele é obrigatório? Não, eu gosto de fazer isso para poder me organizar, para saber onde que um código ou uma limitação ou um parâmetro começa e onde ele termina. Então por isso que eu estou colocando este espaço chamado de indentação. Como que eu faço isso? Então, por exemplo, vou apagar aqui, ó, backspace, apaguei. Toda vez que eu sei que eu estou começando um novo parâmetro ou um novo código e eu quero que algo aconteça dentro dele, eu dou um tab. Então veja, eu escrevi o primeiro parâmetro aqui em cima, que é o parâmetro de coluna. Dentro deste parâmetro eu quero que aconteça algo. E o que eu quero que aconteça vai ficar afastado à direita para que eu saiba que aquilo que eu estou escrevendo é relacionado a este parâmetro. E assim sucessivamente. Então, eu estou colocando outro parâmetro aqui. Eu vou escrever algumas coisas aqui embaixo, só que à direita dele. Vou escrever a partir da direita dele, para que eu saiba que o que eu estou escrevendo pertence àquele parâmetro ali. Entendeu? Isso me ajuda a me organizar. Caso você queira também seguir essa organização, eu aconselho até, para que você saiba aonde termina um código, aonde ele acaba e o que está dentro dele, funcionando dentro dele, tá bom? Fica melhor para você se organizar como programador em Excel. Voltando, então já tenho dois parâmetros, o parâmetro de coluna, o parâmetro de linha.
onde ele vai acontecer ali dentro. Vamos ver se está funcionando? Vamos testar para ver se realmente escrevemos o código certo? Como que eu vou testar isso? Então, se a mudança que eu colocar na célula, qualquer mudança, seja delete, algum texto, algum número, qualquer coisa acontecer dentro deste parâmetro, dentro deste limite de colunas e linhas, eu quero que ele me responda, eu quero que ele faça alguma coisa. Para testar, eu vou colocar uma mensagem. Quando você quiser colocar qualquer mensagem para o Excel VBA te mostrar, você vai começar da seguinte forma. Vamos lá. msbox, vba.msgbox, ou seja, uma mensagem box. Um detalhe importante que eu quero já te esclarecer aqui, que vai ser fundamental para você escrever seus códigos, é o seguinte. Alguns profissionais acabam ensinando o código pela metade, porque a maioria das versões em Excel funciona pela metade. Qual seria a metade dela? Em vez de ter que colocar vba.msgbox, se eu colocasse msgbox, ele já aceitaria. Só que algumas versões do Excel não conseguem ler o código pela metade, dá erro de versão. Então, para evitar qualquer tipo de erro nas versões na qual você vai trabalhar, caso você crie, por exemplo, programas para outras pessoas usarem, eu sempre gosto de escrever o código por inteiro. Eu sempre vou te explicar e te ensinar a escrever o código por inteiro. Que no caso aqui é vba.msgbox. E a mensagem vai ficar entre aspas. Abre aspas, espaço, fecha aspas. Então dentro desse espaço eu vou escrever a mensagem que eu quero que ele me apresente. Tá bom? Vamos lá. Então aqui eu vou escrever: o código deu certo. Exclamação, exclamação, exclamação. Vou tirar o espaço, porque eu não quero que ele me mostre espaço nenhum. Então, se porventura eu for mudar alguma informação na célula desta planilha aqui, lembrando, desta planilha aqui, ó, ICMS normal, se eu for mudar alguma informação dentro deste parâmetro que começa na E2, vai até a coluna P, linha 13, se eu mudar alguma coisa aqui, ele tem que me apresentar aquela mensagem. Vamos ver se deu certo? Vamos lá. Então, se porventura eu colocasse uma data aqui, o vencimento desse imposto é dia 20. Então, dia 20 eu fui lá, coloquei dia 20 do 2 de 2022, porque é do dia 20 do mês subsequente ao da apuração, certo? Dia 20 do 2 de 2022. Eu digitei. Assim que eu der Enter, o Excel vai reconhecer como uma mudança de informação naquela célula. E se o código estiver certo, ele vai me apresentar aqui na tela aquela mensagem: o código está correto, que nem eu digitei lá. Vamos ver? Se eu der um Enter aqui, ó, olha ali, ó, o código deu certo. Ou seja, eu escrevi certinho, coloquei o parâmetro de colunas e linhas corretamente. Sempre que eu mudar alguma coisa, alguma informação dentro deste parâmetro, ele vai me apresentar: o código deu certo. Basta clicar em OK, pronto. E se eu deletar? Olha lá, o código deu certo, está dizendo, ó, você está mudando alguma coisa dentro do parâmetro que você me mudou. O seu código está correto, tá bom? E se eu mudar alguma coisa fora do parâmetro? Ele não tem que me mostrar nada. Vamos ver se deu certo? Então aqui, ó, por exemplo, coluna B, linha 2, não está dentro daquele parâmetro limitador que eu criei lá. Então, se eu deletar essa informação aqui, ó, dia 20, se eu deletar, ele não pode me mostrar aquela mensagem. Vamos ver se deu certo? Ó, deu certo. Não me mostrou nada. Então, o parâmetro de linhas e colunas que nós colocamos aqui, ó, parâmetro de coluna, parâmetro de limite de linha. E o que tiver dentro desse limite, eu quero que ele faça alguma coisa. No momento, apenas para teste, eu coloquei que ele me apresente essa informação, me apresente essa mensagem, o código deu certo. Então, eu vou parar a aula por aqui, porque já deu muito tempo de aula e é um pouco maçante você ficar muito tempo fazendo uma aula direto. Eu quero que você teste este código, tá? Pratique, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Então escreve linha por linha, reveja essa aula se for necessário e veja se está dando certo. Escreve exatamente como está aqui, aí você vem aqui na planilha, vem aqui onde você colocou os parâmetros e testa. Coloca qualquer informação aqui, ó. Pode colocar inclusive um OK. OK, ó, o código deu certo. Então para você, quando você finalizar esse código aqui, tem que dar o mesmo resultado que apareceu para mim. E na próxima aula nós vamos dar continuidade para que então eu coloque parâmetros para que ele faça para mim
uma coloração naquela célula de acordo com a data que eu vou informar ali. Porque o que eu quero que este programa faça para mim é o seguinte: me apresente cores. Verde, se eu entreguei dentro de um limite de data que eu vou passar para ele. Amarelo, se eu entreguei em cima da data de vencimento daquela obrigação. Ou vermelho, se eu entreguei em atraso. Então, por exemplo, se eu entregar com um dia de antecedência, bacana, vencia dia 20, eu entreguei do dia 19 para trás. Eu quero que ele me apresente verde. Ah não, eu entreguei exatamente no mesmo dia que vence. Em cima da hora eu entreguei, então me apresenta em amarelo. Ó, você entregou dentro do prazo, mas tem um alerta, estava em cima do prazo. Ou se eu atrasei, então vai me apresentar em vermelho. Ó, você entregou a obrigação, mas entregou em atraso, vai ficar em vermelho. Até porque o ideal é que nossa planilha de controle aqui sempre esteja totalmente verde, certo? Totalmente dentro das nossas metas, dos nossos planejamentos, tá bom? Então na próxima aula nós vamos criar novos códigos, novos parâmetros para que ele então comece a colorir a nossa planilha de acordo com esses parâmetros que nós vamos passar para ele. E com isso eu vou finalizando essa aula por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, pratique todos os códigos que eu te passei aqui até o momento, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Deixa aqui nos comentários caso você queira que eu traga alguma ideia de código para você aplicar no seu dia a dia, tá bom? Que aí eu vou lendo todos os comentários, eu vou responder todos os comentários e as ideias mais bacanas que podem servir para uma quantidade de profissionais da área fiscal em geral, eu vou aqui criar conteúdos para trazer para você também aprender, para você também praticar e colocar aí no seu dia a dia. E lembrando, caso você ainda não esteja inscrito no canal, não se inscreve, se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma aula aqui do canal, fechou? Nos vemos aí na próxima aula. Obrigado!